Graças e paz, amém, irmãos? Como eu sempre digo ao assumir a palavra, é tão bom a gente cantar para Jesus, é tão bom a gente adorar aquele que é digno de receber toda honra e toda glória. É tão bom você poder estar aqui nessa noite, se reunir com os irmãos para cantar e cultuar a Cristo Jesus, para cantar para aquele que deu a vida por você, que deu a vida por mim. Quando nós falamos sobre culto, nós estamos nos reunindo em adoração a Cristo Jesus, e Ele está neste lugar, amém, igreja? E nós estamos aqui para glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto que foi lido, Gênesis capítulo 39, versículo 1 e 2 somente. Nós vamos estar refletindo sobre o texto que foi lido na nossa leitura bíblica de hoje, Gênesis 39, verso 1 e 2. Eu quero convidar você que está no seu lar a manter também a sua Bíblia aberta, você que está cultuando ao Senhor conosco. Nós estaremos adorando e glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua poderosa palavra, através da exposição das Sagradas Escrituras. Eu quero, enquanto você abre a palavra do Senhor, agradecer a Deus pela vida dos nossos visitantes, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer, uma alegria para PIB Trajano receber cada um de vocês aqui nessa noite. Que Deus vos abençoe abundantemente. Eu vou estar lendo o verso 1 de Gênesis capítulo 39 e vou pedir à igreja para ler o verso 2. Vamos colocar de pé mais uma vez, irmãos? Depois os irmãos estarão alguns minutos refletindo, meditando, sendo edificados pela poderosa palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: José foi levado para o Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. A igreja, verso 2. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Fale com o Senhor nessa noite. Eleve seus pensamentos a Deus. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, eleve seu pensamento ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração nessa noite através da sua poderosa palavra. Que nós venhamos estar com os corações prontos para ouvir a palavra de Deus, dispostos e com os ouvidos dispostos a ouvir as Sagradas Escrituras. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu povo reunido aqui, ó Pai, para te adorar. Obrigado, Pai, porque grandes coisas tem feito o Senhor em nosso meio, ó Deus. E, ó Deus, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor fale ao coração dos irmãos também que estão cultuando ao Senhor de maneira online, ó Pai, que não puderam estar presentes nessa noite. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que nós sejamos impactados pela tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, fale ao nosso coração, que Ele use as Sagradas Escrituras nessa noite para edificação, para exortação, para transformação das nossas vidas, Senhor. Pai, aviva a Tua obra em nosso meio, aviva-nos, Pai, que não venhamos estar satisfeitos, ó Deus, em oferecer qualquer coisa, mas que venhamos oferecer o nosso melhor para o Senhor, porque o Senhor deu a vida do Seu Filho para morrer numa cruz para nos salvar. E nós te agradecemos, ó Deus, por Tua graça, pelas Tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, ó Deus. E nós pedimos, fale conosco, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. O que faz a diferença na vida do ser humano? O que verdadeiramente impacta a nossa história? Seria os nossos sonhos sendo realizados sobre a face dessa terra? Seria a nossa posição social? Seria ter uma posição de destaque no meio da sociedade onde nós vivemos?
Nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre a vida de José. O tema sobre a vida de José é que o Senhor estava com ele. Isso é o que faz a diferença na sua vida e na minha vida. É quando o Senhor está com você, quando você está com o Senhor. Você provavelmente já ouviu a história de José de diversas maneiras. O príncipe do Egito, tem desenhos sobre o príncipe do Egito. E quando nós falamos sobre a história de José, essa é uma das histórias mais bonitas, relatadas nas Sagradas Escrituras, é a vida de José. Porque ela também termina com um final feliz para José. Mas já parou para pensar quantas provas que esse jovem passou? As provas que José vivenciou na sua vida, ele começou a vivenciá-las com 17 anos de idade. Laura está com quantos anos, Laura? 16, vai fazer 17, né? Mais ou menos aí a idade de Laura. Quando nós olhamos para a vida de José aos 17 anos, sendo jogado numa cova pelos seus irmãos, sendo vendido para os ismaelitas, sendo vendido como escravo para Potifar, isso com cerca de 17 anos de idade. Mas o que fez a diferença na vida desse jovem? O que fez a diferença na vida desse homem que é José? Foi que o Senhor estava com ele. Mas como saber se Deus está contigo? Se o que eu sei é que a vida de José foi impactada, foi transformada, foi o que deu força a José para vencer as intempéries, as lutas, as dificuldades, a diferença estava em o Senhor estar com ele. Como saber se o Senhor está comigo? Porque essa é a pergunta a ser respondida. O Senhor estava com José, amém? E nós conhecemos o final da história. Mas como saber se Deus está com você? Como saber se Deus está comigo? O texto que nós lemos nessa noite diz que José foi levado para o Egito, uma terra que ele não conhecia as pessoas dali, uma nova língua, uma outra cultura. E se você trazer à sua mente, José está com cerca de 17 anos e ele é amado pelo seu pai, por Jacó, que é Israel. E aí vamos da onde surgem as 12 tribos de Israel. E José é uma dessas 12 tribos, que passa a ser contado como Manassés e Efraim, que são os filhos de José. Mas quando nós olhamos para a história desse homem, de José, nós vemos o pai dele o amando com todas as suas forças, porque era o filho da sua velhice, com a mulher que ele amava, que era Raquel, o seu último filho, é José. Ou seja, das 12 tribos, ele é o último filho. Quando nós olhamos para a história de José, depois de José a gente tem Benjamim, que é o último filho de José, de Israel. Quando nós olhamos para a história de José, a gente precisa se perguntar o que fez a diferença na vida desse jovem, o que faz a diferença em minha, na sua, em nossa vida. São nossas atitudes pela fé que mostram quem é a companhia com quem você anda. O texto que nós lemos, ele diz no verso 2, olhe comigo mais uma vez na sua Bíblia: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Mas lembre-se, José é escravo, ele tem um dono, mas mesmo assim o texto está dizendo, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com José. Pastor, então como saber se Deus está comigo? As suas prioridades, as minhas prioridades, evidenciam se Deus está comigo ou não.
Quais são as suas prioridades hoje, meu irmão, minha irmã? Preste atenção nisso. O que é prioridade na sua vida hoje? O que é importante para você? O que você prioriza? O que você tem como primazia em sua vida? Se minhas ações estiverem na contramão da palavra de Deus e minhas prioridades revelarem minha amizade com o mundo, isso significa que Deus não está nisso. Lembre-se do que diz Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago diz assim, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então tem como andar de acordo com a maré do mundo, com a correnteza do mundo, e dizer que Deus está comigo? Não. Porque o próprio Deus está nos dizendo através dessa carta, que é a carta de Tiago, que não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Ou seja, Deus não estaria neste negócio. Mas José, Deus estava com ele, e José fazia parte da aliança. E você não pode se esquecer disso. José faz parte do povo de Deus. Uma das 12 tribos de Israel, um filho de Jacó. E aí eu preciso que você volte um pouquinho comigo na palavra do Senhor, Gênesis capítulo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor, volte um pouquinho na sua Bíblia. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e lhes faz promessas. E Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3 diz: o Senhor disse a Abraão, já está sendo projetado, irmãos, saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação. José está debaixo desta promessa. E o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abraão, é para você ser uma bênção. E Deus está fazendo de José uma bênção. Pastor, mas e eu? Eu sei que José é uma bênção. Eu sei que Deus estava com José. Mas e eu? Como saber se Deus está comigo? Só existe uma maneira para Deus estar com você e você com Deus. E essa maneira foi o próprio Deus quem proporcionou. Essa maneira é pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Quando eu caminho, quando eu ando pela fé, eu passo a saber e ter a convicção de que eu não mais estou sozinho sobre a face da terra, que Deus está comigo, independente das circunstâncias. A Bíblia diz, por exemplo, em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela fé em Jesus Cristo, eu deixo de estar na contramão, eu deixo de estar debaixo da ira de Deus, para agora ter paz com Ele. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ter paz com Deus. E lembre-se, não é paz de Deus. A paz de Deus é aquela paz que está no seu coração, que em meio às lutas, às dificuldades, você sente uma paz no coração para enfrentar as lutas. Paz com Deus é diferente. Paz com Deus é saber que, independente das adversidades, Deus está em paz com você. Deus não está irado com você. E isso que faz a diferença. Isso só é possível de uma maneira, pelas obras que eu realizo, pela quantidade de pessoas que eu ajudo, só é possível pela fé em Jesus Cristo. Quando eu entrego a minha vida para Ele. Pastor, e a pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus? Ela não está em paz com Deus.
ela está debaixo da ira de Deus. Isso é algo muito sério. Porque a pessoa que está debaixo da ira de Deus, ela está a qualquer instante para resvalar o seu pé. E está perdida para todo sempre. Mas em segundo lugar, pela fé em Jesus, além de estar em paz com Deus, eu me torno também um filho de Deus. E pare para pensar numa coisa. Laura, você tem dúvida de que Rogério está do seu lado, como seu pai? Nenhuma, né? Se eu perguntar para a Stephanie, ela não vai ter dúvida disso, eu sou o pai dela. Que eu estarei do lado dela, estarei ali junto dela, para o melhor para ela. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz que através de Jesus Cristo, a fé nele, você não só passa a ter paz com Deus, mas você se torna um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quando eu passo a crer em Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu me torno filho do Deus Altíssimo. E eu sei que Deus está comigo. Em terceiro lugar, pela fé em Jesus, eu me torno um herdeiro das bênçãos do Senhor. Então eu passo a ter paz com Deus, eu não estou debaixo da ira dele mais. Eu passo a me tornar um filho de Deus, quando eu entrego a minha vida para Jesus. Em terceiro lugar, eu me torno um herdeiro das bênçãos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 17 e 18. E se somos filhos, somos também herdeiros. Essa é a consequência de ser filho. Quando o pai morre, Rogério, quem herda é os filhos. Quando nós que somos pais viermos a vir a falecer, aquilo que a gente tem, se é uma casa, se é um carro, e é claro, estou falando dos pais falecerem, quem vai ficar com a bênção é o filho, com a herança é o filho. O texto está dizendo que, como consequência de sermos filhos de Deus, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A diferença aqui é que o nosso Pai é eterno, Ele não morre. E nós herdaremos as mansões celestiais com Cristo Jesus. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em você, e não somente para você, mas em nós. Então guarde uma coisa no seu coração: pastor, eu sei que Deus estava com José, mas como saber que Deus está comigo? É quando você vive pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, você passa a ter paz com Deus, você se torna um filho de Deus, e você se torna um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Por isso, você e eu somos chamados a vivermos pela fé. O justo viverá pela fé. E aí, talvez alguém diria: então se Deus está comigo, eu não vou passar por decepções, pastor. Se Deus está comigo, eu não vou passar por aflições. Não. A resposta não é essa. Na verdade, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. José, aos 17 anos, foi jogado em uma cisterna vazia pelos seus irmãos, vendido como escravo pelos próprios irmãos aos ismaelitas por 20 moedas de prata. José não será preocupado, ele foi dado como morto pelos seus irmãos ao seu pai. Ninguém vai procurar ele. José foi revendido como escravo para Potifar pelos ismaelitas, e agora ele é escravo. Mas quando você olha para o texto dessa noite,
Isso não significa que Deus não estava com ele. E aqui nós devemos quebrar um paradigma, um ensinamento errado, de que se Deus está comigo eu não passo luta. Se Deus está comigo eu não posso ter decepção. Se Deus está comigo eu não posso passar por aflições. Se Deus está comigo eu não posso ter minhas lágrimas. Não, não é isso. Gênesis 39, 2, o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero. As adversidades e aflições que nós passamos na vida não são evidências que Deus está conosco ou não está. Pode ser que você esteja passando hoje a maior prova da sua vida, a maior aflição da sua vida, a maior luta da sua vida. Isso não significa que Deus não está com você, se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. O que fará a diferença na sua vida e na minha vida é a forma como nós lidamos com as aflições da vida. Algumas pessoas, diante das lutas, das lágrimas e das dores, elas reagem pecando. Outras reagem confiando em Deus. A pergunta que surge é: diante das lutas que você passa e que eu passo, qual é a nossa reação? Nós continuamos confiando em Deus, que Ele está conosco e que Ele tem o melhor para a nossa vida? Ou nós murmuramos contra Deus? Um exemplo é o povo de Deus no deserto. Quando a gente olha para a história de Israel no deserto, diz a palavra do Senhor que Deus estava com o seu povo, lembre-se, numa coluna, numa nuvem, uma coluna de nuvem pela manhã e numa coluna de fogo à noite. Deus estava com o povo porque foi o próprio Deus quem abriu o mar vermelho. Deus estava com o povo quando o povo chega num local chamado Mara e as águas são amargas. E Deus manda Moisés jogar um pedaço de pau naquelas águas e elas se tornam doces e o povo pode beber. Deus estava com o povo porque Deus manda pão do céu, chamado maná, para o povo comer. Deus está com o povo, com mais de 1 milhão de pessoas, porque Deus alimenta esse povo com carne no deserto, mandando codornizes para o arraial. O problema desse povo é que quando ele teve sede, mais uma vez, o povo disse na aflição, está lá em Êxodo 17, 17, está o Senhor no meio de nós ou não? Essa era a murmuração do povo. E você e eu, nós precisamos ter cuidado, porque o que o povo de Israel passou no deserto é um aprendizado para a sua vida e para a minha vida, para a gente não cometer o mesmo erro. O povo olhou para Deus e falou assim: para aí, Deus está com a gente ou não está? Como? Deus acabou de libertar o povo enviando as 10 pragas do Egito. Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou maná, Deus fez as águas amargas de Mara se tornarem doces, Deus envia codornizes, e aí o povo agora está com sede. E eles perguntam para Deus: o Senhor está com a gente? Deus está com a gente, Moisés? Ou não? O povo começa a murmurar contra Deus. Nós precisamos ter o cuidado para não cometermos a mesma falha quando passarmos por aflições. E lembre-se, a luta que você passa, a aflição que talvez você está vivendo hoje, não significa que Deus não está com você. O que faz a diferença é se Deus está com você no meio da aflição. E você só sabe se Deus está com você se você entregou a sua vida para Jesus. E se você vive por meio de Cristo Jesus. Um outro exemplo é Jó. Diz a palavra do Senhor em Jó capítulo 2, verso 9 e 10. Após Jó perder seus bens, e eu quero dizer uma coisa para você, na concepção que a gente vê a história de Jó, Jó era um rei, é como se fosse um rei do tempo dele, o tempo patriarcal, as coisas que ele tinha ele era riquíssimo. E começa a chegar notícia para Jó que ele começa a perder tudo. E Jó perde todos os seus bens.
E não só isso, se fôssemos trazer para os nossos dias, agora existem 10 caixões na sala de Jó, com seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E não somente isso, agora ele está com tumores malignos por todo o seu corpo. A resposta de Jó, no meio da aflição, está em Jó 2, 9 e 10. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Irmãos, no meio da aflição, alguns pecam, outros continuam confiando no Senhor. José não somente passou pelas aflições da vida, mas também nos ensinou a ter uma visão correta da tentação que você e eu, nós estamos sujeitos a passar, mesmo em meio à aflição. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a olhar comigo, versículo 7. Versículo 7 de Gênesis 39. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Deixa eu só lembrar algo para você. José é novo, bonito, porque o texto diz aí no final do verso 6 que ele tinha um belo porte e boa aparência. Irmãos, se a Bíblia citou isso, é porque o rapaz era bonito. E agora a mulher de Potifar, o comandante da guarda do Egito. E aí eu queria que você parasse para pensar numa coisa. Eu acho que o comandante da guarda do Egito não ia casar com qualquer mulher. Concordam comigo? Não ia. Sendo ele o comandante da guarda do Egito, ele ia, de alguma maneira, escolher a dedo qual seria a mulher que ele queria. E quando eu falo qualquer mulher, eu estou falando conforme os padrões estabelecidos pela sociedade daquele tempo. Porque a beleza está aos olhos de quem vê, e não em padrões pré-estabelecidos pelo homem. Guarde isso no seu coração. Minha esposa me acha bonito. Você acha sua esposa bonita, sua esposa te acha bonito. Então, cuidado com os padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Ok? A beleza está nos olhos de quem vê. Mas voltando para a história de José, não se esqueça disso. José está sendo tentado provavelmente por uma linda mulher. E ela quer o quê? Dormir com José. E você não pode esquecer de uma coisa. José é escravo, agora é mordomo, em meio a aflições, longe do seu povo. Mas qual a atitude de José? Eu quero convidar você a olhar comigo, versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? E pecaria contra Deus. Olha a percepção de pecado de José. Ele diz: como que eu vou cometer uma maldade tão grande contra Potifar? Mas acima de tudo, contra Deus. Porque todo pecado que é cometido, primeiro você peca contra Deus. Nunca se esqueça disso. Falei mal do meu irmão, você pecou primeiro contra Deus. Não devolvi o troco que me deram a mais, você pecou primeiro contra Deus. Nunca se esqueça disso. E José nos dá uma lição.
da visão que nós devemos ter de pecado. Quando Deus está conosco e nós estamos com Deus, nós passamos a ter uma visão correta de quão terrível é o pecado. Quando o homem se afasta de Deus e ele não tem relacionamento com Deus, o pecado se torna algo comum na vida dele. É comum. Pastor, todo mundo faz isso. Quando eu olho para o mundo, eu acho isso normal. Normal não. E eu já disse que normal é algo normatizado por aquele que é o criador da humanidade e o sustentador dela, que é Deus. Isso é normal. O que se faz de pecado, como a maioria se faz, é comum, porque a maioria faz. Normal não. Normal é só de acordo com quem normatiza, que é Deus. E a gente não pode esquecer disso. Comum é algo que a maioria faz. E José, ele não acha isso normal. Poderia ser comum, mas ele não peca contra Deus. E guarde mais um aprendizado para a sua vida. Andar com Deus não significa que estamos isentos de sofrer injustiças, calúnias e difamação. Também não impede de sermos tentados. Diz o texto que José fugiu. Será que José não se sentiu tentado? Cara jovem, bonito, forte. E aí uma mulher bonita o chama para dormir com ele. Você acha que José não se sentiu tentado? Com certeza ele se sentiu tentado. Mas ele tinha um princípio maior, que era servir a Deus, que era fazer a vontade do seu Deus. E fica uma pergunta para a nossa vida: qual a sua visão de pecado? Quando você pensa em pecado, você entende que quando você peca, você está ofendendo a Deus primeiro, de que você está cometendo uma tamanha maldade contra a santidade daquele que deu a vida por você. Qual a sua visão de pecado? José foi acusado de tentativa de estupro. Essa foi a acusação. Foi caluniado e foi jogado numa prisão. Quanto tempo José ficou na prisão? Nós não sabemos quanto tempo José ficou na prisão. Não sabemos. No mínimo 2 anos José ficou na prisão. Mas o final da história de José, quando José se encontra com o faraó, diz o texto que José tem 30 anos. E lembra quantos anos José tinha quando foi jogado na cova pelos seus irmãos? O relato vai dizer, lá no início, 17 anos. Nós estamos falando de cerca de 13 anos, passando por aflições, intempéries, dificuldades, calúnias, mas confiando em Deus. A diferença, diz o texto, é que o Senhor estava com José. Eu termino, irmãos, convidando você a olhar comigo o versículo 23, capítulo 39, verso 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de quem? De José. Porque o Senhor estava com ele. Lembra de Potifar? Potifar não se preocupava com nada, porque o Senhor estava com José. O texto termina como começou no capítulo 39. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Qual o resultado de, pela fé, nós termos o Senhor conosco? De você saber que Deus está com você. O resultado é que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas olha quanta aflição que José passou. O problema da humanidade é que o homem pensa, em sua maioria das vezes, somente na bênção.
Mas Deus não quer só que você tenha a bênção, Deus quer que você seja uma bênção. Amém, irmãos? Deus está trabalhando na sua vida. Não é só receber bênçãos, é ser bênção. José é uma bênção. Porque Deus agora está usando José para quê? Para impactar outras vidas. Quando a gente olha para a história de José, traído pelos seus irmãos, mas honrado por quem? Por Deus. Voltando os olhos para a história de José, esquecido pelo homem, mas nunca esquecido por Deus. Injustiçado pelos homens, mas dignificado por Deus. Essa é a diferença. O homem, ele pensa somente na bênção que vem nas suas mãos. Deus, quando chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele não só promete bênçãos, ele diz para Abraão: sê tu uma bênção. Então guarde uma coisa no seu coração: quando Deus está com você e Deus está comigo, Deus não está pensando somente em você ter bênçãos. Deus está trabalhando para que você seja uma bênção. E às vezes, Ele vai operar através da sua vida e da minha vida, arrancando de nós tudo aquilo que impede de sermos uma bênção. E às vezes é necessário nós passarmos pelo fogo, é necessário nós passarmos pelas aflições, para que nós possamos crescer. Eu convido você aí junto comigo em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Após José interpretar os sonhos de Faraó, versículo 37. E José dar conselhos a Faraó sobre a fome que viria contra o Egito. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 41, verso 37, o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Aquele homem que foi injustiçado agora está sendo abençoado. Aquele homem que foi falado mal pelas pessoas, acusado de estupro, de tentativa de estupro, agora é o segundo em toda a terra do Egito. Por quê, pastor? Porque Deus estava com ele. Algo que você precisa guardar no seu coração é que Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida. E às vezes as lutas que nós passamos é porque Deus está operando em nós. Não é que Deus não está com você, é que Deus está trabalhando na sua vida. Porque Deus não quer só que você tenha uma bênção, Deus quer que você seja uma bênção. Eu gosto muito de Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando Jacó está morto e os seus irmãos se prostram diante de José, e eles tentam falar para José que não era para eles lhes fazer mal, porque lembre-se, foram eles que venderam José para os ismaelitas. A resposta de José é a seguinte: vocês tentaram fazer mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Quando você anda com Deus e Deus está com você, até o mal que as pessoas possam tentar fazer contra você, Deus tem poder para transformar em bem na sua vida e na minha vida. Amém, irmãos?
O texto de Gênesis 50, 20 diz como estão vendo agora que se conserve a vida de muita gente. Irmãos, quando eu olho para a história de José, eu vejo Jesus. Quando você olha para a história de José, amado do seu pai, Jesus é o filho amado de Deus. Quando eu olho para a história de José, rejeitado pelos seus, Jesus foi rejeitado pelos seus. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Vendido por moedas de prata. Jesus foi vendido por moedas de prata. Preso por falsa acusação. Jesus foi preso por falsa acusação. Todos se curvariam diante da autoridade de José. Lembre-se do sonho dele. E depois todos se curvaram quando ele se tornou governador do Egito. E todo joelho se curvará diante da autoridade de Jesus. Cheio do Espírito Santo de Deus, Jesus cheio do Espírito Santo, conhecia os mistérios de Deus. Com relação aos sonhos, Jesus muito mais. Iniciou seu governo, lembre-se, aos 30 anos. Com quantos anos começou o ministério de Jesus? Aos 30 anos. Governante do Egito, Jesus, governador do universo, perdoador, porque perdoou seus irmãos José e Jesus, é aquele usado por Deus, aquele que nos perdoou de todo o pecado, enviado para salvar o seu povo. Jesus enviado para salvar o mundo. A grande diferença na história do homem é se Deus está com ele ou não. Você pode vir a passar por aflições, por lutas, por tempestades, por dificuldades, mas o que fará a diferença na sua vida é se Deus está com você ou não. A minha pergunta é: Deus está com você, meu irmão, minha irmã? Você tem andado pela fé? Você já entregou a sua vida para Jesus? A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida, pode colocar para mim, por favor, Luiz? A diferença não é a posição que você tem ou a luta que está passando. A questão da vida é se o Senhor está com você. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? 1, 2, 3, já. A diferença não é a posição que você tem ou a luta que está passando. A questão da vida é se o Senhor está com você. E só existe um jeito de você saber disso. É se você entregar a sua vida para Jesus e viver pela fé nele. Como está a sua vida com Deus hoje? Como está a sua caminhada com Jesus hoje? Você tem convicção de estar andando com Deus? Você já entregou a sua vida para Jesus hoje? Você tem vivido de tal maneira que você tem procurado glorificar a Cristo Jesus através da sua vida? Ou não? Pastor, eu preciso assumir um compromisso com Deus. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu preciso verdadeiramente ter um encontro com Ele. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos. E eu gostaria que você pudesse agora falar com Deus. Eu gostaria que você pudesse refletir sobre como está a sua vida hoje. Como está a sua caminhada com o Senhor hoje. Eu gostaria que você pudesse refletir como está a sua vida com Deus. E se você tem convicção de que Deus está com você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos daria com ele todas as coisas? A questão é se Deus está com você e se você está com Deus. O povo de Israel, Deus estava andando com ele, mas eles estavam duvidando de Deus. Eles estavam sendo incrédulos e não puderam entrar na terra prometida. A questão não são as lutas, a questão não é a posição que você tem hoje. A questão é se você já entregou a sua vida para Jesus e você tem procurado viver pela fé nele, priorizando as coisas dele e não as coisas deste mundo. E se você não entregou a sua vida para Jesus, eu quero convidar você hoje a assumir um compromisso com ele.
Eu quero convidar você hoje a assumir um compromisso com Cristo, a entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar com você e por você. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Deus. Palavra esta que não voltará vazia, ela cumprirá o propósito estabelecido pelo Senhor nessa noite. E ó Deus, obrigado porque nós aprendemos, Senhor, com a história de José, lições preciosas para a nossa vida, sobre que não há nada mais importante, ó Deus, do que o Senhor estar conosco. Pai, que nós venhamos viver pela fé no Seu Filho Jesus, que nós venhamos, Pai, andar conforme a Tua palavra e fazendo a Tua vontade. Senhor, se alguém aqui nessa noite que está entregando a vida para Ti, ó Deus, nós pedimos, Pai, as Tuas misericórdias, que esse nome, ó Pai, seja registrado no livro da vida do Cordeiro que foi morto, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, e que como igreja, como povo do Senhor, nós venhamos viver pela fé em Cristo Jesus, o nosso Deus. Nós glorificamos e exaltamos o Senhor nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós estamos terminando o culto dessa noite, amém, irmãos? Amém, irmãos? Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que nós possamos ter isso como o mais precioso em nossa vida. Saber que o Senhor está conosco pela fé em Cristo Jesus. Amém? Eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé. Nós vamos estar orando, agradecendo ao nosso bom Deus pela Sua palavra, aos nossos corações. Eu não sei se há alguém entre nós que aniversariou essa semana. Alguém? Acho que não, pelo menos na minha lista aqui não tem ninguém não presente que aniversariou essa semana. Então nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pela Sua palavra, pelo culto que nós oferecemos a Ele. Se o Senhor nos permitir, na terça-feira nós temos um culto em família nos lares. Se você ainda não começou o culto no lar, comece o culto no seu lar. Não perca essa oportunidade de reunir a sua família e cultuar ao nosso Senhor Jesus. Na quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui adorando e glorificando ao Senhor para a honra e glória do nosso bom Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse culto de adoração a Ti. Obrigado pela Tua igreja que se reuniu para Te adorar e para crescer no conhecimento do Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Que venhamos, ó Deus, priorizar a nossa vida contigo, ó Pai. Que venhamos, ó Deus, andar pela fé no Teu Filho Jesus Cristo. E que venhamos, ó Pai, viver para a Tua glória, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor não nos abandona. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor um dia fortaleceu José, o Senhor tem nos fortalecido a vencer as lutas dessa vida. Que nós venhamos glorificar o Senhor com tudo o que temos e que somos. Nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem operado em nossa vida. E pedimos a Deus que o Senhor abençoe a nossa semana que está iniciando hoje. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe a despensa dos nossos lares, o fruto do nosso trabalho. Pedimos a Deus que o Senhor nos livre de todo mal, de toda peste perniciosa, ó Pai, que voa e é propagada, ó Pai, durante o dia ou durante a noite. Senhor, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Pai, nós pedimos por aqueles, ó Pai, que estão infectados com este vírus, ó Pai, que ronda a nossa cidade, o Brasil e o mundo. Nós pedimos as Tuas misericórdias, a Tua graça, a Tua cura sobre a vida de cada irmão, cada irmã. Pedimos a Deus que o Senhor nos guarde e nos proteja e nos livre de todos os males. Que acima de tudo venhamos entender que independente das lutas e das adversidades, a diferença está em ter o Senhor conosco e nós andarmos contigo, Deus. Obrigado pela Tua palavra que nos direciona, que abre os nossos olhos. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Erga suas mãos para receber a bênção que vem do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as santas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.